18 horas em ponto do dia 2 de julho do 07 de 2020. Nós estamos começando mais uma Líder Live. Hoje recebendo Ana Laura. Ana Laura, que vai conversar com a gente sobre liderança dentro dos pontos de vista que ela trará para nós. E eu já começo a receber Maurício Bispo. Muito obrigado por conectar aí. Espero que esteja tudo bem por aí. E eu estou aguardando então Ana Laura fazer sua conexão aqui para que a gente comece então essa conversa na Líder Live. Vamos esperando então a conexão de Ana Laura, Raul, que já entrou na live, pediu autorização, que eu imediatamente concederei. Prazer é meu, Maurício. Estamos aqui então aguardando a Ana Laura, que já começa a aparecer. Oi, Laura. Tinho? Tudo bem, e você? Tudo bem, a gente já tem aí algumas pessoas entrando. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu acho que eu vou botar um fone de ouvido. Espera um pouquinho. Porque eu sei que hoje tem música. Você está em casa, né, Ana? Tô em casa. Tô. Joia. Você mora onde, Ana? Eu moro em Sorocaba. Você mora em Sorocaba. Tá muito frio por aí? Sorocaba até que não, tá até que mais quentinho em relação a outros lugares. É, Frio, né? não tanto, que nem comparado com São Roque, que eu trabalho em São Roque tá bem mais frio. Sorocaba normalmente é mais quente do que, por exemplo, São Paulo. É mais quente, Sorocaba é normalmente mais quente. Estou vendo aqui várias pessoas entrando, me dando boa noite para nós, né? Enquanto a gente espera esses minutinhos aí que os nossos amigos, as pessoas que se interessaram por escutar a gente aqui, né? Entrar na nossa live. Eu tenho uma primeira pergunta para você, Ana Laura. Você é mais conhecida como Laura, né? Do que como Ana, né? É, Laura, Né? mas as pessoas me Laura. chamam de Laura mesmo. Então, a partir de agora é Laura. Boa noite, Luciana Nogueira, minha amiga, está aí dando boa noite para nós. Me diga uma coisa, o que é um oboé? Então, o oboé é um instrumento de sopro de orquestra, um instrumento de palheta dupla. É um dos instrumentos mais antigos e vou mostrar para vocês. Está aqui o oboé. Esse é Que um oboé. beleza! Visualmente ele parece uma clarineta, para quem não conhece muito, mas esse é o oboé. Tá. A minha ignorância é total nesse instrumento. Você sopra por onde? Por essa palheta aqui, é uma Aham. palheta feita de bambu, praticamente um Aham. bambu cana especial. E é por aqui que a gente sopra. Olha que beleza. Sabe o que que eu vou aprontar para você? No, Imagina. no finalzinho da nossa live, será que eu poderia ter o privilégio de escutar uma canção, uma coisinha aí que você possa executar para nós? Sim, sim, claro. Vamos Então sim. guarda esse bichinho aí, porque no final a gente encerra, né? Pessoal, Isso. olha aí, no final da live teremos aí a execução. Porque andei pesquisando sobre você, Laura. Nós estivemos juntos, né? Um tempo na Rolls Royce. Você Isso. fez parte. Ana Laura foi gerente técnica, né, da minha equipe lá na Rolls Royce, né, lá nos idos de 2004, né, por aí, né, 2005, né? Contei. Isso. E tem um fato marcante daquela época.
Ai, Além de todo o trabalho maravilhoso que você fez, né? Mas vamos deixar o trabalho, vamos falar de curiosidades, né? Não sei se você vai lembrar disso. ai, meu Deus. Você acabou com a caipirinha História da feijoada, todo mundo só lembra disso. Tenho certeza que você não ficou muito popular com essa, essa medida. Todo mundo que é da Rolls Royce até hoje que eu encontro só lembra da caipirinha. Então, Tá servida é, caipirinha no almoço na Rolls Royce. E a gente estava num processo de certificação com uma entidade importante nos Estados Unidos e que fazia teste de anti-substâncias psicoativas, que inclui o álcool, né? E a gente teve que cortar a caipirinha no almoço. Então, e eu fiquei com a pessoa que cortou a caipirinha da Rolls Royce. a Kelly está dizendo que lembra disso, né? A Kelly Ciozani, né? Você lembra dela, né? Oi, Kelly. Kelly está aí, o Celestino já deu boa noite também, o Fernando Celestino para nós dois. Oi, Tem Fernanda. um, tem um pessoal amigo entrando aí. É isso, né? Além também de toda uma disciplina bacana, né? Que foi implementada na sua gestão lá, né? Isso. Que eu me lembro, assim, né? Já faz bastante tempo, muita água passou debaixo da ponte, né? Bastante. Mas... Ó, o Marcel entrou aí. Oi? Marcel entrou agora. Marcel Marcel, também está aí, ó. Marcel Tenberg. Marcel tá fora, né? Tá no Canadá ou na Alemanha? Não sei. Marcel, responde aí. Henrique. tá, né, Marcel, que você tá? Me diga uma coisa, o que que música tem a ver com engenharia? Olha, eu acho que tudo a ver. Eu comecei a estudar música muito cedo na minha vida, né? E as pessoas olham o lado da música normalmente como algo só do lado artístico, do lado da cultura, do lado da criatividade, né? Mas a música, para você exercer bem a profissão de música, você precisa ter muita disciplina, né? E a música tem muito a ver com matemática. É incrível a quantidade de pessoas que são engenheiros, são físicos e que também são músicos. Na orquestra que eu tocava em São Paulo, a primeira orquestra grande que eu toquei, eu tinha pelo menos uns 5 colegas que também eram engenheiros. E maestros que eram engenheiros. Tem uma maestrina muito famosa até, que ela é engenheira de formação, que é a Lígia. Hoje ela rege a orquestra de Montevidéu, ela é uma brasileira, que é engenheira. E é muito comum isso, ter pessoas que são engenheiros e músicos. E a música realmente ela exige muita disciplina. E a engenharia, ela também mexe muito com o fator humano, com o ser humano. Então, eu acho que tem muita coisa em comum a música com a É engenharia. isso aí. É isso aí. O que Pitágoras tem a ver com a música? Você sabe, não? Aí eu já não sei. Aí... Não. Ó, o Franhan, lembra do Franhan? Franhan tá Sim, aí também, ó. Eu espero que seja ele, porque da outra vez a família estava conectando com o nome dele, né? A filha dele, né? é que eu Mas o Franhan. falei com o Hã? Franhan sexta-feira passada. Eu fui lá na Eleve em Ah, São José, legal. falei com ele, pedi encontrar ele por pouco. Falei com ele na sexta-feira. Muito bem. Bom, a gente já está com 10 minutinhos, vamos então começar a conversar um pouquinho mais sobre as coisas que nos trouxeram aqui, né? Isso. Hoje sou eu, ele está dizendo, Franhan, né? Que na nossa época era Fragnan, né? Na nossa época era Fragnan. Esse lá na Eleve chama ele de Franhan. Mas é Mas Fragnão, agora eu já aprendi a chamá-lo de Franhan. Franhan, certo, Franhan. Você sabe, eu queria que você desse uma. Acho que a maioria das pessoas que estão aqui conhecem a gente, né? Mas eu queria que talvez você fizesse uma breve apresentação a seu respeito. Eu estava pesquisando seu LinkedIn e quase que dei uma volta ao mundo através das certificações que você, que você tem, né? Você tem Londres, Berlim, tem Estados Unidos, né? Tem várias coisas aqui. Um pouquinho em cada lugar, é. Bom, um E abraço. eu queria que você falasse um pouquinho de Ana Laura, um pouquinho
do que você andou fazendo, o que te trouxe até aqui, esses dias de hoje, né? E o que você está fazendo hoje. Tá. Bom, já que a gente começou a falar de música, eu comecei a estudar música com 4 anos. Com inicialização musical, infantil, estudei flauta doce, e com 7 eu comecei a estudar o oboé, que é o que a gente conversou no começo. E desde os 7, 8 anos que eu toco em orquestras infantis, depois jovens, depois orquestras profissionais. E toquei em orquestra como musicista profissional até depois da faculdade. E eu fui 10 fazer anos, né? Oi? 10 anos. Bastante. Eu acho que mais de 20 anos. Então eu fiz a conta errada do seu. Até depois da faculdade, de 7 até 20 e poucos anos, eu ainda tocava em orquestra. E fiz faculdade de engenharia aeronáutica, fui para o ramo de engenharia, depois fiz mestrado em engenharia. E depois comecei a fazer outros cursos, fiz umas pós-graduação em psicopedagogia, fiz algumas pós-graduações em gestão, agora um pós-MBA em conselho de administração. E foi uma turma só para mulheres, que foi bem interessante, né? Pela falta de mulheres em conselhos de administração, praticamente 5, 6% no Brasil dos conselhos de administração tem uma mulher num posto de conselho, no mundo também é dessa ordem, 8, 10%, e a maioria são herdeiras, são pessoas da família também, não são conselheiras. E aí a Escola de Negócios, a Sampo, resolveu criar esse curso para formar conselheiras, e fui fazer esse curso. Então, tanto Berlim quanto Londres, esses 2 últimos cursos foram extensões deste curso de conselheiro de administração. Esse ano a gente ia fazer uma outra extensão em Israel, que foi cancelada por causa da pandemia. E é bem interessante, que é um curso que não acaba, que a gente continua fazendo, né? Que todo ano tem uma extensão num lugar diferente. O ano que vem devemos fazer uma viagem para a Dinamarca também. Então a gente acaba não só conhecendo o mundo, conhecendo pessoas diferentes, culturas diferentes, formas, né, de liderança diferentes, porque os países são diferentes. E então eu já fiz algumas pós-graduações, isso está no meu LinkedIn, e atuo no mercado de aviação mesmo, e faz uns 15 anos especificamente no mercado de aviação executiva. Eu trabalho na JHSF faz 8 anos. Eu saí, trabalhei em outra empresa, da SO, durante 2 anos e voltei para a JHSF, mas no período total dá 8 anos. A JHSF é uma empresa focada em mercados de alta renda, em vários negócios diferentes, e eu cuido da área de aviação lá. Mas não só na área de engenharia, na área técnica, mas em comercial, operações, gestão, vários outros. De todo negócio que diz respeito ao aeroporto Catarina. Isso, Aeroporto Catarina. Alguns negócios complementares, tem catering, combustível, várias coisas. E eu gosto muito dessa área de liderança, por isso que eu continuo estudando, continuo indo atrás, porque eu acho que é uma área que a gente sempre tem que estar se renovando, né? E principalmente agora. Agora eu acho que a gente está num período que foi muito desafiador do ponto de vista de liderança para várias empresas. Bom, você falou que nessa questão esse curso para mulheres, para conselheiras, né? Eu tenho 2 observações a fazer. A primeira é que, para quem fez engenharia mecânica e aeronáutica, sendo mulher, né, integrar um curso de conselheira, né, sendo mulher, né, é tirar de letra, né, gente? Porque, pô, pelo amor de Deus, né? Porque nessa questão da diversidade, né? Dessa questão de poucas mulheres, né? E você fez a engenharia e seguiu efetivamente, né? Durante um bom tempo dentro do métier técnico, né? Hoje você expandiu, né? E a outra coisa é que você falou que está fazendo esses cursos para board, né, das empresas, para ser conselheira, né? Eu faço votos de que as empresas adotem muitas mulheres nos seus conselhos para melhorar a qualidade da gestão.
A diversidade eu acho que é bom para tudo, né? Não só mulheres, mas outras modalidades de diversidade. Eu acho que é importante, É, embora gestão também, né? E no executivo também. legal. E você teve uma trajetória aí que ela esteve dentro da aviação, né, da indústria aeronáutica, né, da aviação, mas você, pelo que eu também já pesquei, né, você andou abrindo horizontes, abrindo caminhos aí em algumas oportunidades, né? E a gente bateu um papinho antes e a gente queria explorar um pouquinho mais essa experiência sua, né? Essa habilidade sua de abrir negócios ou de implementar negócios. Vamos buscar falar da liderança sobre esse prisma. Tá. Eu tive oportunidades na minha vida dentro de empresa e fora de implementar negócios novos, desde implementar um negócio, uma atividade nova dentro de uma empresa, como agora na JHSF, da área de aviação, que não existia, como implementar atividades novas. Por exemplo, quando eu cuidava na SAE, essa é a Society of Automotive Engineers, que é uma sociedade sem fins lucrativos, em que eu comecei o campeonato do aerodesign no Brasil. Campeonato para estudantes de engenharia, em que a gente chegou a ter, hoje acho que tem quase 1.000 participantes, quase 100 equipes participando. A primeira edição a gente teve 10 equipes, eu fiquei até a sexta edição, depois passei para frente para outras pessoas cuidarem. E participantes, né, da competição Você cuidarem. participou da implementação desse. O que é isso? Explica um pouco melhor o que é o campeonato do aerodesign. Um campeonato de engenharia. Então, os estudantes têm que formar equipe e projetarem um avião radiocontrolado, um avião em escala, usando uma série de desafios de engenharia. Então, eles têm que ir atrás de patrocínio, convencer a escola a ceder local, equipamento, fazer toda a parte de marketing, fazer um relatório, fazer uma apresentação oral. Tem vários desafios que envolvem para você poder chegar ao campeonato e competir. Então, só participar já é uma experiência muito grande, que é bem diferente do que o que você faz normalmente quando você faz qualquer curso de graduação. As pessoas fazem uma matéria, faz outra matéria, faz outra matéria, e não tem nada que conecte uma matéria à outra. E em cursos técnicos também não tem muito pouco desafio que te leve a você buscar coisas que estão fora do escopo do curso, principalmente de engenharia. Então, por exemplo, a parte de marketing, você ir atrás de vender patrocínio, vender o seu projeto, liderar a equipe, e liderar de verdade, num projeto que é real, né? Porque para participar de um campeonato você precisa de dinheiro, precisa de recursos para comprar materiais, para fazer viagem, para poder até a competição. Então, tem uma série de coisas que os estudantes são desafiados, que normalmente eles não são desafiados num curso normal. Se ele for lá cumprir todas as disciplinas, fazer as provas, ele vai passar, vai se formar, mas vai deixar de ter uma vivência dessa, de fazer um projeto como um todo. E Você, eu você fez a organização no primeiro, a implantação desse projeto, é isso? Isso, a implantação do primeiro campeonato no Brasil de aerodesign. Quando foi isso, Laura? E agora? 1900, acho que foi em 99. O ano passado foi 20 anos, até eu fui chamada lá para 20 receber anos, há 20 anos atrás. a Pô, oração. você era uma menina, não é? Você ainda é uma menina, mas você era uma. mas Isso. E a Rolls-Royce era patrocinadora, acho que você era o presidente na época, a Rolls-Royce era um dos patrocinadores-chave do campeonato. Todas as mas empresas, né, como Rolls-Royce e Embraer, viram um valor grande, né, do campeonato como formação em engenharia e patrocinaram. em 99 eu já estava na Rolls-Royce, mas ainda não era o presidente, né? Era o Tony Ward na época, né? Me diga uma coisa, porque para dar o crédito da pessoa certa.
como é que foi para você naquela altura de experiência sua, né? Quais são os desafios, né, de montar esse quebra-cabeça no ponto de vista da sua liderança nessa atuação? Do ponto de vista de liderança, principalmente neste caso em específico, mas em outras empresas também, é você criar um propósito, porque neste caso específico eu precisava contar com voluntários. Toda a organização do campeonato, juízes, fiscais, praticamente era feito por voluntários. Então eu tinha que engajar voluntários. E para você engajar pessoas que não estão recebendo para isso, você precisa vender muito bem o propósito. Então esse era o maior desafio. Fazer as pessoas acreditarem. Então, quando as pessoas acreditam no propósito, quando você tem uma sincronia de propósito com as pessoas, eu acredito no que você acredita, e essa sincronia também seja de cultura, né, de ver que aquilo existe para gerar valor à sociedade, não é gerar valor para cada pessoa, é para a sociedade como um todo, é onde a gente consegue esse engajamento. E eu acho que a liderança é isso. Eu acho que isso é o símbolo da liderança. Você fazer a pessoa acreditar, dar mais do que o que ela poderia dar se ela cumprisse só um papel e recebesse um salário para isso. E na empresa a mesma coisa. Quando você faz a pessoa acreditar nesse propósito, que o que ela está fazendo é para o bem, o que ela está fazendo é correto, que servir bem o cliente, por exemplo, que é um propósito, né, de grandes empresas, né, da maioria das empresas, isso vai gerar um engajamento, vai gerar uma fidelidade, vai gerar mais produtividade, comprometimento de todo mundo e, no fim, do fim das contas, gera mais resultado. Então, é um caminho para o resultado. Então, aí você fala assim, né? Porque lá nesse projeto que a gente estava falando a respeito, né? É um projeto em que, vamos dizer assim, o meu propósito é ganhar a competição e ter notoriedade. Mas o propósito ao qual você se refere talvez seja outro, né? Seja o propósito do projeto como dentro da sua magnitude, né? De gerar o que você se referiu, né? Um bem comum, né? Como é que é isso? Relacionado à organização, porque você organizar um campeonato, que você tem 600 estudantes lá, e você tem nenhuma pessoa contratada, nenhuma pessoa paga para estar lá te ajudando. Eu tinha quase 100 voluntários lá que trabalhavam comigo nessa organização, em fazer aquilo funcionar, fazer aquilo acontecer, com voluntários. Isso eu estou falando das pessoas da organização, não dos estudantes que participavam. Dos estudantes, aí isso era o bem gerado, o bem para a sociedade. Você ter estudantes mais bem formados, que tivessem essa oportunidade de vivenciar um projeto como um todo, e as pessoas que estavam ajudando como voluntários tinham que acreditar nesse propósito, para ir lá, aparecer lá, chegar às 6 da manhã, 7 da manhã, trabalhar até às vezes até 8, 9 da noite, suando e sem ganhar R$1 para isso. Como é que a gente transfere isso para dentro da empresa, né? Porque são ambientes diferentes, né? Você criar uma competição e ter esse apelo, né? Educacional, né? De melhoria da educação. Dentro da empresa você tem um emprego de horas, né? Você dedica horas da sua vida e recebe um olerite no fim do mês. É só isso, não? Não é só isso. Quando as pessoas acreditam no que elas estão fazendo, elas até esquecem que existe o olerite, elas até esquecem qual é o dia do pagamento, porque elas acreditam. E isso só consegue com esse engajamento de propósito, que é a cultura, no fim das contas. A cultura não é aquele quadro na parede, qual que é a visão. A cultura é aquele negócio que a gente vive todo dia, né? Como o Peter Drucker costumava falar, né? Que a cultura engole a estratégia no café da manhã. No café da manhã. Não adianta você ter aquela estratégia linda, aqueles números lindos, a planilha Excel, aquele quadro na parede. É a cultura que está no todo dia. A cultura é o ar que você respira. É o comportamento que você está convivendo todo dia, seja dos líderes, seja das pessoas, seja de tudo que está acontecendo lá. Se ela não estiver alinhada com o propósito, isso não vai acontecer, né? Mas nos negócios nascentes, que é o ambiente que a gente está buscando, né, dessa tua experiência, ainda não existe uma cultura efetivamente
lá enraizada, consolidada. Aliás, existe uma diversidade de culturas, porque você traz pessoas de outras empresas ou, né, de outros ambientes e tenta juntar tudo numa cultura só. Como é que é isso? Como é que é isso na tua experiência? Então, na minha experiência de uns 5 projetos que eu tive que trazer pessoas e formar uma equipe nova, as pessoas vêm com culturas diferentes, vêm com vivências diferentes, de empresas diferentes, que às vezes são multinacionais, que isso mistura a cultura das pessoas, dos líderes que elas tiveram, né, e às vezes dos países de onde eram essas empresas, junta tudo isso. Aí vem um de cada lugar, ou 2, 3 dos mesmos lugares, mesmo que seja isso, e você tem que juntar e formar uma cultura. E implementar uma cultura, que às vezes ela não existe. Num negócio novo, ela não existe ainda, né? E criar ela certo do começo. Uma cultura que tem a ver, né? Que tem uma sincronia com para onde a empresa quer chegar. E no começo é um desafio grande, porque às vezes você tem que ser disciplinar, que elas têm que se dedicar além do que é a descrição de cargo, que muitas vezes nem a descrição de cargo existe ainda, quando você está criando um negócio do zero, uma empresa do zero, e fazer além do que é esperado, além do que a pessoa foi contratada, porque muitas vezes não tem, várias experiências, isso aconteceu comigo, a gente não tem uma pessoa para fazer cada caixinha. Então, uma empresa como a multinacional, por exemplo, que nem a Rolls-Royce era, que nem outras que eu trabalhei, em que você tem uma estrutura toda completa lá na sede no exterior. Tem diretorias, gerentes, pessoas para se dedicar a cada assunto. E aqui no Brasil, às vezes, você tem 15 pessoas, 20 pessoas que têm que se dedicar a vários assuntos. Uma mesma pessoa cuidar o que 3 diretores cuidam na empresa no exterior. E além disso, né, entender essa cultura nova dessa empresa, implantar a cultura que vai ser uma cultura particular aqui no Brasil, dessa filial, ou se for uma empresa nova, em criar junto toda essa cultura, né, para poder atuar no mercado, tem sua cultura também, e se sai bem nisso, gerar resultados, né, no fim das contas. Eu queria falar para o pessoal que está aí com a gente que se quiser fazer perguntas, se quiser fazer comentários, para ficar à vontade a respeito do que a gente está falando aqui. Deixa eu te fazer uma pegadinha, então. Não é? Ah, meu Porque, porque é uma coisa que eu também fico pensando, né, do perfil das pessoas, aonde elas transitam, aonde elas fluem, né, melhor, né, dentro do ambiente empresarial. Né? Então, quando você começa um negócio, você precisa de desbravadores, né? Você precisa de gente, porque como não existe uma estrutura, né, como não existe um ambiente estruturado, você vai precisar de gente que tenha muita proação, que tenha que navegue bem nesse ambiente sem amarras, né, mais consolidadas para ajudar na implantação dessa nova cultura e tal. À medida que você vai construindo isso e a prosperidade chega, né, você vai ter que não vai dar mais conta de ter uma coisa, quer dizer, uma coisa de controle muito pessoal passa a ser um controle mais processual, né? E aí você cria as amarras. E aí é como se fosse uma gangorra, né? Quer dizer, o peso que aquela pessoa tinha de transitar bem, de ter essa afluência toda em ambiente mais solto, vai desaparecendo aos poucos. E aí vem a necessidade de um outro perfil, de gente que, né, que se encaixe bem no estado de coisas processuais e tal. Você viveu, na tua experiência, essa dificuldade de transitar de um ambiente para o outro? Vivi, sim, vivi. Tive pessoas do meu time que tiveram que a gente teve problemas com isso, porque eram pessoas que realmente tinham esse perfil desbravador, um perfil que encarava qualquer coisa, e a hora que chegou na rotina, a hora que, por exemplo, a gente teve que enquadrar ou contratar uma pessoa para ajudar e dividir as coisas, já sentiu que não era para ele, né? Eu acho que assim, às vezes a empresa tem desafios novos, coisas novas para dar. Eu mesma, né,
tenho um perfil desbravador, eu já tive empresa que eu já assumi 3, 4 desafios diferentes por causa disso, porque a hora que chegava na rotina não era para mim. Eu não tenho perfil para rotina, eu tenho perfil para Então coisas você se novas. encaixa nesse, pelo que você está me dizendo, você se encaixa nesse primeiro ambiente aqui, né? Chegou na rotina, eu já fico desanimada. Eu preciso de uma coisa nova para criar, para desbravar. Porque os perfis são diferentes, né? É difícil de você encaixar. Vamos falar um pouco da criação, então, da cultura, né? Porque é bastante compreensível e agora não é fácil, né? Você implementar a cultura, você criar a cultura. Quais são qual é a cartilha? Onde é que é a lição número 1 da cartilha da criação da cultura, Amanda? Olha, eu acho que é isso, é alinhar a propósito. Eu acho que primeiro trazer pessoas que a gente tenha uma identificação, isso já ajuda, porque um começo de um negócio, qualquer que seja, ele tem muito a cara do seu líder. Então, se as pessoas não se identificarem com você, já vai ficar difícil. Então, primeiro é uma identificação pessoal, de forma de trabalho, de comunicação, uma série de coisas. Outra esse perfil de pessoas que tomem decisão sozinha pelas coisas, que tenham capacidade de tomar decisão, que não ficam dependendo de toda hora precisar pedir autorização para fazer as coisas. Mas se a pessoa também acha que ela não precisa pedir autorização, só que ela não tem um alinhamento com você, vai ficar difícil, porque ela vai fazer coisas que não é o que você tá imaginando que deveria ser feito. É. E então não é fácil achar o perfil. Quando eu busco as pessoas para trabalhar comigo em iniciação de negócios, normalmente são pessoas que eu me identifico pessoalmente. E mesmo que haja esse alinhamento, né, mesmo que haja esse alinhamento, vão haver momentos em que decisões erradas vão ser tomadas autonomamente, né? Como é que faz? Eu acho que o erro faz parte do processo. Eu acho que a aviação é um dos ambientes mais maduros nisso, em encarar o fator humano e o erro de forma madura. Eu acho que muitos ambientes acham que o erro é o fim do mundo, tem que demitir, errou, não pode. E a aviação, ela tem esse aprendizado. Foi um aprendizado de anos, eu acho que praticamente há 50 anos que o setor da aviação como um todo começou a encarar um erro como oportunidade, não como oportunidade de aprendizado, oportunidade de melhorar, de estudar a fundo para entender. E as coisas, quando não dão certo, eu acho que elas são oportunidades, elas têm que ser usadas como oportunidade para melhorar um procedimento, para dar um treinamento, porque só erra quem trabalha, só erra quem está lá, quem está encarando de frente, e a gente tem que ter essa agilidade, essa maturidade, e não ficar olhando para o passado. Errou, aconteceu, vamos aprender, vamos mudar. E a aviação, até por ela ter parado em frente acho que foi uns 50 anos, né? Quando foi um acidente muito grave da aviação, que para quem é do meio conhece bem, que foi o acidente de Tenerife, que bateu 2 aviões, 2747, teve mais de 500 fatalidades nesse acidente, que foi visto que a principal causa, o principal contribuinte para esse acidente foi fator humano, foi problema de comunicação. E então eu acho que a gente precisa aprender a aprender com os erros, aprender com os problemas, e eles vão surgir. Porque quando você tem uma regrinha, um roteiro para você seguir e seguir ele, é muito difícil você errar. Mas quando você está nesse ambiente de implantação, em que muita coisa pode dar errado, muita decisão pode não ser a certa, porque você vai precisar se alinhar, e em negócios novos, em que você não tem outro igual, né? Eu acho que nunca tem um negócio igual, né? Você pode ter um negócio que é igual, mas num ambiente diferente, uma cidade diferente, com pessoas diferentes, ele é diferente. E muitas coisas têm que ser adaptadas. E a gente tem que ter essa flexibilidade para adaptar. Para, cara, bom, não deu certo, vamos mudar, vamos fazer diferente. E ir atrás, né? Ir atrás de formas que funcionem.
você me deu uma deixa que eu vou sair um pouco do script, né? E vou para um campo que eu tenho debruçado bastante, né? Essa questão do erro do fator humano, né? Que vem, vamos dizer assim, sendo a principal, o principal motivo do avanço exponencial da tecnologia, né? Na qual o uso massivo da tecnologia em escalas de emprego de habilidade intelectual, né? Cada vez mais avançada, né? Acaba sendo um mecanismo de prevenção contra, né, o erro humano. Né? Como é que você vê o futuro? Como é que você vê o futuro da humanidade sob o ponto de vista de entregar a sua capacidade de trabalho para a tecnologia? Eu acho que tem um dilema até filosófico da tecnologia, a automação e o ser humano. E é um dilema realmente que se estuda a fundo. O que acontece? Quando você deixa as coisas automatizadas, né? É lógico que tem muita coisa automatizada que funciona muito bem. Você passa a não prestar atenção. E existe um dilema filosófico, o que é? Então, quando você automatiza alguma coisa, você tem uma equipe lá de engenharia, de programadores, que estão lá estudando todas as situações possíveis e todas as reações possíveis que um software, um aplicativo, um sistema automatizado vai reagir à situação. Então, você está prevendo essas situações e essas reações às situações de uma forma programada e num ambiente mais controlado, um ambiente sem estresse. Então, por exemplo, vamos falar de um cockpit do avião. Então, várias coisas que um avião pode fazer de forma automática, aquilo lá foi planejado de engenharia, testado de diversas formas para poder garantir que a reação que o avião vai ter, ela vai ser muito melhor do que um homem vai ter, um ser humano vai ter, porque ela foi testada em um ambiente controlado, sem estresse, diversas vezes, diversas previsões. Aí você tem um outro lado, que hoje, até hoje, a única forma, uma ação criativa, realmente, de fato, criativa, ela hoje só o homem consegue ter uma ação criativa. Então, por mais que você tenha previsto aquelas 999 milhões de situações, pode acontecer aquela uma situação que ela não foi prevista. E se você deixar tudo automatizado, você vai ter aquele momento que só um ser humano vai ser capaz de tomar uma atitude certa, com criatividade, e que não vai estar programado lá no computador. Então, existe um dilema, acho que até filosófico nisso. Até que ponto vai a automação? Até que ponto você vai deixar a liberdade para a última palavra ser do ser humano? A última ação ter uma ação do ser humano. E esse é o momento que eu peço que você acione pela primeira vez sua bola de cristal. Qual é o futuro da humanidade diante do trabalho? Do trabalho. Eu acho que a gente teve pela primeira vez com essa pandemia, 4 meses atrás, né, 5, 6 meses, começando pela China, algo que mudou totalmente a forma de trabalho num período tão pequeno, tão imediatamente o mundo mudou, a forma de trabalho mudou imediatamente nessa pandemia. E as pessoas tiveram que confiar uma nas outras, né, em termos de trabalho, né? Então, os líderes tiveram que confiar que as suas equipes que estão lá longe, né, de quem ficou em casa, está fazendo a coisa certa, está fazendo direito, está trabalhando X horas, Y horas, né? Então, aquela coisa que a gente ficou discutindo durante anos, né? De como é que fica o FaceTime, da pessoa estar presente lá no trabalho, se aquilo era importante ou não. E de uma vez para outra, um negocinho desse tamanho que foi um vírus te ensinou que o FaceTime não é importante. Então. Né? Foi de repente, eu acho que foi um choque na história sobre o futuro do trabalho, desse novo mundo do trabalho,
que é um mundo que nem tudo precisa estar presente. Muita coisa pode estar automatizada, muita coisa pode estar à distância e funciona bem, vai funcionar. E isso abriu um leque imenso de oportunidades, não só para as pessoas, mas como criação de novos negócios, de novas formas de trabalho, novas formas de agir até, né? De como você agir, de como você cobrar produtividade, como cobrar resultados. Um mundo um pouco mais livre do timesheet e mais galgado na confiança e em resultado, é isso? Exatamente isso. Você fala em 3 palavras o que eu estou tentando descrever. Não, A cidade. não, porque eu estou escutando o que você está falando e quem escuta tem o privilégio de ir montando o quebra-cabeça. Porque o que você já falou para mim, né? Você falou que no início dos negócios, eu acho que esse momento que a gente passa hoje, essa pausa, né, que para muita gente é uma pausa definitiva, porque negócios estão se esfacelando, né? Para outros é uma pausa de remodelagem, repensar. Então, de um certo modo, por mais que você seja poderoso, né, existe um grande apelo para a reestruturação das coisas, né? E o que você está me dizendo, assim, quando você traz para pequenos negócios, né, criação de uma nova cultura, ou criação de uma cultura, a princípio é galgada em cima da capacidade de inspiração do líder número um, não é isso? Do dono, não é isso? Do dono, dos pequenos, muito do dono. E depois você vai construindo um arcabouço de cultura, né, que precisa estar alinhado com aqueles que se afinam, pelo menos em uma proporção razoável, né, com a sua linha de pensamento. Isso, E a oportunidade maior é uma relação de confiança maior, não é isso? Isso tudo foi você que falou. Olha, é mesmo. Gostei da forma que você falou. Realmente é uma oportunidade de estabelecer essa relação de confiança que talvez não tivesse no passado, né? E não tivesse tido a oportunidade de mostrar que precisa confiar e que as pessoas são confiáveis. Então, não é porque você imagina o quanto de esforço e dinheiro se gasta por uma relação de confiança dúbia ou falha, né? Então, existe até estudos acadêmicos a respeito disso, né? Dessa questão da confiança. Vamos progredir um pouquinho, então, já que a gente está falando nesse ambiente do futuro, né? Vamos falar um pouco sobre como é que é a tua visão pós-pandemia, o que você vê. Eu tenho escutado coisas assim que às vezes eu fico um pouco entristecido, como por exemplo, não, quando a vacina sair vai tudo ser igual como era antes, né? Ou então o mundo vai ser totalmente diferente. Então tem dois extremos aqui. Como é que você elabora aí esse mundo? Eu acho que vai ser igual, mas diferente. No curto prazo, eu acho que ainda vai ser bem diferente, porque muitas atividades vão acabar voltando ao normal. Ao normal não, é esse novo normal, em que você precisa de uma liderança, em que o centro dessa liderança vai ser em cultura e propósito, porque ela vai ter que realmente ser na base da confiança, enquanto não existir a vacina. Então, eles não vão trabalhar com a proximidade que estão trabalhando, mas a economia precisa voltar, precisa se produzir bens de consumo, serviços que para as coisas poderem girar, não só a economia, mas para as pessoas poderem viver alguma coisa próxima de normal. E algumas coisas não vão voltar tão cedo antes da vacina. Aquelas atividades que têm um alto grau de relações humanas físicas, como shows, eventos, essas vão ainda sofrer até ter a vacina. Mas que grau de desconfiança que as pessoas vão estar em relação a estarem numa multidão, por exemplo, conhecendo que existem vírus, existe uma série de outros vírus que talvez a gente nunca tenha tomado consciência, né? De que existem tantos
vírus, bactérias que estão no ar e que você pode pegar. E eu acho que a gente tomou consciência disso. Mas essa consciência passa. A gente sabe que o ser humano ele tem essa capacidade também de esquecer, de passar. Sim. Né, de ter seus traumas, mas esses traumas irem amenizando, né? É que nem um falecimento de uma família. No dia do falecimento, na semana, as coisas vão amenizando. E tudo que são traumas que a gente passa, a gente vai amenizando, vai esquecendo. Vai esquecendo. E aí entra naquela... Até vamos voltar na criação, no fator humano, né? Entra na complacência. E a gente vai ficar complacente. Vai sair a vacina, de poucos meses depois, as pessoas vão estar complacentes com esses cuidados que a gente está tomando hoje. Você acha então que vai existir, embora que já estão falando de um novo vírus para o ano que vem, mas não vamos entrar nisso não. Essa complacência está sob risco. O Fragoso, nosso amigo Fragoso, né, que foi o meu líder live da semana passada, né, está aqui falando que delegar é uma arte, delegar é um aprendizado. Né? O Fragoso esteve lá prestando também aí um serviço desses excelentes que ele presta, né? Ele é ótimo. Acho que o Fragoso é uma pessoa que consegue fazer as coisas simples, né? Fazer tributário ficar simples não é fácil, não é para qualquer um, e ele consegue. Não é fácil. Ele usa toda a sua capacidade filosófica. Então é verdade. Aliás, você sentiu isso? Não sei se você sentiu isso. Existe uma curva, né, de atitudes, né, que eu senti em mim na pele. A melhor forma de você ver o mundo é você olhar para si, né? Então, Olha o Fragoso aí, entrou aí agora, tá aí. Thanks, está falando, obrigado. Então, o que acontece é que, no início, né, quando a gente começou a falar disso, né, nossa, aquele sentimento, né, de pânico, de medo, né, e as ações muito exageradas, que eu considero exageradas, né? E à medida que... Né, e o medo, porque é uma análise de risco constante, né? Eu sei que você fez análise de risco. Análise de risco, É uma análise de risco constante, né? Tudo que você toca, tudo que você encosta, para onde você vai, você tem que analisar o potencial de contágio, né? Então, mas hoje em dia eu vejo, assim... eu vejo o meu termômetro, minha sensação de medo, né? E até mesmo fazer as coisas, limpar as coisas, as compras e tal, eu já faço com mais habilidade, né? Então já não tenho mais aquela... Isso aconteceu com você? Como é que tá essa vida pandêmica? Teve umas coisas que eu, pessoalmente, incorporei, quer dizer, virei habilidosa e acostumei e virou a rotina. E algumas que eu entrei na complacência. Então, de simplesmente esquecer. Por exemplo, sapato em casa. No começo ficava tudo na porta, né? Agora tem dia que eu entro, às vezes eu tô com o sapato lá no quarto e esqueci de deixar na porta. A gente acaba virando complacente, né? Com os cuidados. Mas trazendo isso para o ambiente organizacional, né? No início existe essa curva de aprendizado onde você presta muita atenção e talvez você cometa erro por falta de fluência, né, nos procedimentos. Depois você fica super habilidoso e aí você entra no risco, né, do desleixo. Como é que recicla isso? Então, até aprendizados da aviação, né? Tem alguns treinamentos que a gente tem que fazer com frequência, tem que renovar até por isso, para poder voltar àquela curva de preocupação, aquele modo que a gente fica alerta. E um alerta não sob estresse, o alerta de você estar sempre prestando atenção, né? Então, na aviação, a gente tem um treinamento de fatores humanos que a gente tem que fazer todo ano. Todo ano. Esse é o único que é anual e tem que fazer. Mas por quê? Em cada
reciclagem, né? É estudar de novo alguns acidentes para todo mundo sair da zona de complacência, de estar esquecendo dos riscos, dos perigos, para poder voltar de novo ao estado de alerta e de cuidados. E eu acho que é a mesma coisa, né? A questão do vírus. Então, a gente vai entrar nesse modo da complacência e tem que voltar. E não é com um novo vírus, é com Pelo cuidados, amor né? de Deus, né? Já tinha, né? Esse vírus é só um outro, né? Mas, por exemplo, a dengue é a mesma coisa. As pessoas começam a relaxar os cuidados com a dengue, aí começam a aumentar os casos, precisa voltar às campanhas, precisa voltar todo mundo a tomar cuidado, a cuidar de água parada, né? Até porque o da dengue é muito sazonal, né? Ela atua mais em períodos de calor, então a gente acaba esquecendo, acaba entrando na complacência, depois volta. E como qualquer coisa na empresa, qualquer procedimento, precisa estar sempre renovando para as pessoas estarem em estado de alerta com a situação. Compliance, né? Mesma coisa. Eu acho que tudo que pode entrar nessa zona de complacência precisa ter essa renovação. E esse é um papel do líder. Papel do líder, papel do líder. Não só Dizer, construir isso que a gente estava falando, de construir aquela cultura, construir propósito, objetivo e manter isso, renovar toda vez a cultura e o propósito, né? Então, voltando ao assunto inicial, acho que tudo cai na mesma coisa, esse é o papel do líder. Laura, tá até Sim. difícil de chamar de Laura, né? Mas eu vou. Laura, me diga uma coisa: o que que eu não te perguntei que eu devia ter te perguntado? Eu acho que vamos lá, entrando no mesmo tema, né? Como é que fica o cliente nisso? Eu acho que Eu esqueci do cliente. a liderança não é só para dentro, é para o cliente. Eu, Boa. eu, então, eu acho que assim, o cliente, como é que entra nessa história? Quando você tem a equipe que tem um propósito, uma cultura bem formada, e ela é legítima que você acredita que você está fazendo, o cliente percebe isso. E até entrando naquele assunto do erro. Quando você comete um erro, quando acontece o problema, se o cliente sente que aquilo foi legitimamente um erro, não foi algo que você fez de propósito, ele te apoia. Ele te elogia pela forma que você tratou o problema. E ele te lembra pela forma que você tratou o problema, não pelo problema que aconteceu. Quando a cultura está muito bem implementada, né, e as pessoas sentem isso, esse propósito se reflete no cliente. Não sei se você concorda com isso. Super, né? Porque os problemas podem acontecer, né? E eles às vezes estão fora do nosso controle, né? E às vezes está dentro do controle, mas eles também acontecem, né? É, Então não é você se dizer, não há problemas, os problemas acontecem. A questão é como você lida com ele, né? Transparência, né? A Benê está falando, Benê Castro está falando que reciclar conhecimentos é muito importante. Em determinadas funções. Eu acho assim, tem funções mais críticas, né? E funções. Bom, a gente já, olha, esse momento é aquele momento que eu começo a ficar com um pouquinho de raiva do Instagram, porque nós estamos chegando na 1 hora e eles cortam mesmo, né? Por que você não faz, por que você não faz umas notas nesse teu oboé aí? eu vou fazer. Eu só vou pedir desculpas, que acho que faz uns 5 anos que eu não toco. O Láudio me desafiou, ele falou, olha, vamos ver se dá para tocar um pouquinho. Eu vou tocar mais por... Tenho certeza que você vai tocar muito melhor do que a maioria das pessoas que estão aqui assistindo. Vamos ver. Tive que tirar o pó aqui. Enquanto você faz isso, eu quero dizer que na semana que vem eu recebo o Eduardo Stelita. Eduardo Stelita é um talentoso jovem consultor organizacional, especialista em gerações, diversidade e inclusão. Ele vai dar uma aula para a gente nessa questão. Tem um senhor trabalho na área de refugiados, né? Então vai ser muito interessante também como
foi a sua entrevista aqui. Ai, que joia, eu vou ver semana que vem. Então vamos lá, só umas notinhas, tá? Vamos lá, umas notinhas. Muito bem, tenho certeza que. Aliás, o repertório que você escolheu foi maravilhoso, adorei, adorei. Me diz uma última coisa. Você, por um acaso, tocou com Caetano Veloso, não? Com o Caetano, não. Toquei com o Tom Jobim, com o Milton Nascimento. Com o Caetano, acho que não, nunca toquei. Meu Deus do céu. Olha aqui, olha, tenho aqui vários aplausos para você aí na sua execução. Gente, ela tocou com Tom Jobim, ela tocou com Milton Nascimento. Meu Deus, olha, se eu alguma vez cheguei perto dessa gente, foi para beijar os pés dele. Agora, não para tocar. Eu vou agradecer tremendamente você pelo seu tempo, não é? Pela sua Obrigada. simpatia, pela sua genialidade, né? Pela sua musicalidade. Obrigada a você, Láudio. Obrigada pelo convite, adorei. Foi minha primeira live, eu estava morrendo de nervoso. Obrigada mesmo por ter. Foi ótimo. Se você quiser resumir para a gente em uma frase, o que é tudo aquilo assim, ou não tudo, mas aquilo que você acha que é essencial para a gente escutar nesse momento aqui, fica à vontade. Eu acho que liderança é construir um propósito e uma sincronia de culturas. Isso eu acho que é o resumo de tudo. Quer dizer, não só construir o propósito, mas uma sincronia de culturas. Cultura. De cultura. Cultura, de culturas ou cultura, né? Vira uma só, né? Quando sincroniza. Temos aqui vários parabéns. Eu queria agradecer a todas as pessoas que se conectaram, que mandaram de alguma forma alguma participação e dizer então que eu fiquei muito feliz de te reencontrar, Laura, né? E que a gente continue aí, saia inteiro, né, dessa pandemia e muito mais do que inteiro, muito mais forte. Isso. Muito obrigada, Láudio. Espero mesmo e espero sua visita lá. Eu vou lá. Eu e Marcelo Gabarra vamos lá. Tchau. Obrigado, pessoal. Tchau. Obrigada. Tchau.